Olá, hoje vamos falar um pouco de multiplicação e divisão com notação científica. Então, olha só, eu tenho aqui 2,5 vezes 10 à terceira, vezes 3,0 vezes 10 à oitava. Então, ó, quando eu estou multiplicando números em notação científica, eu vou multiplicar esses números decimais entre eles, tá? E depois eu vou operar com essas potências de base 10. Então, olha só, se eu multiplicar 2,5 vezes 3, quanto dá isso? 3 vezes 5 é 15, a 1, 3 vezes 2, 6, e 1, 7. Como tem uma casa decimal após a vírgula, vou contar uma casa decimal, vai ficar 7,5. Então, vai ficar 7,5 vezes, agora 10, porque eu estou trabalhando com potências de base 10. A multiplicação de potências de mesma base, o que é que eu faço? Eu conservo a base e somo esses expoentes. Então, eu vou somar 3 mais 8. Ó. Vou conservar minha base, porque elas são iguais, e vou somar os expoentes, 3 mais 8. Então, quanto que vai ficar? Isso vai ficar 7,5 vezes 10 elevado 3 mais 8, 11. A 11. Ok, então está resolvido o item A. O item B, eu tenho aqui 2,4 vezes 10 a menos 8, vezes 5,6 vezes 10 a sexta. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Multiplicar esses dois números decimais e depois eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 5,6 vezes 2,4. Quanto dá isso? 4 vezes 6 é 24, sobe 2, 4 vezes 5 é 20, mais 2, 22. 2 vezes 6 é 12, sobe 1, 2 vezes 5 é 10, e 1 é 11. Então, isso aqui eu vou somar, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3 e 1. Então, ó, quantas casas tem após a vírgula? Tem um aqui, mais um aqui, duas casas. Então, eu vou contar duas casas e isso vai ficar 13,44. Então, vai ficar aqui 13,44 vezes... Ó, eu tenho potências de base 10, então eu vou conservar a minha base e vou somar os expoentes, porque eu estou multiplicando números em notação científica. Então, eu vou somar esses expoentes, que é menos 8 mais 3. Então, quanto vai ficar isso aqui? Vou fazer aqui na frente. Então, vai ficar 13,44 vezes 10 menos 8 mais 3. Você deve 8 e tem 3 para pagar, então você ainda vai ficar devendo 5, então fica 13,44 vezes 10 a menos 5. Mas olha só, esse número ele não está em notação científica, porque o número que está à esquerda da vírgula ele é 13, é um número maior que 10. O número para estar em notação científica, ele precisa ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, aqui é 13,44, ele é maior do que 10. Eu vou escrever esse número aqui, 3,44 vezes 10 a menos 5. Agora, olha só. Para eu passar esse número para a notação científica, então ele tem que ficar menor do que 10, eu vou deslocar essa vírgula uma casa aqui para a esquerda. E essa vírgula vai vir para cá. E aí esse número vai ficar o quê? Vai ficar 1,344, tá? Vezes 10. Olha só, quando eu desloco essa vírgula uma casa para a esquerda, eu vou mexer nesse expoente aqui. Então, olha só, esse número era 13,44. Quando eu desloquei a vírgula para a esquerda, ele ficou 1,344. Então, esse número diminuiu. Então, quando esse número diminui,
aqui vai aumentar. Esse expoente vai aumentar. E quanto que ele vai aumentar? Ele vai aumentar 1, porque eu diminuí apenas uma casa decimal. Então, aqui eu vou somar mais 1. Então, quanto vai ficar isso aqui? Se eu somar mais 1. Então, vai ser menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, isso é menos 4. Então, ó, esse número aí em notação científica vai ficar 1,344 vezes 10 a menos 4. Outro número aqui que eu vou multiplicar. Um número que está em notação científica eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer a multiplicação desses dois números, tá? 3 vezes 2,3. Então, esse número vai ficar 2,3 vezes 3. Quanto dá isso? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. É 6,9. Então, ele vai ficar 6,9 vezes 10. Ó, multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho a multiplicação, eu faço o quê? Somo os expoentes. Então, eu vou somar menos 3 mais... Ó, eu estou somando menos 3 mais menos 5. Então, mais menos 5. Então, quanto dá isso? Então, vai ficar igual 6,9 vezes menos 3 mais menos 5. Você deve 3 e deve 5. Quanto você deve? Você deve 8. Então, vai ficar 10 a menos 8. Ok? Então, resolvemos aqui alguns problemas multiplicando números em notação científica. Agora, vamos para a divisão. Na divisão de números em notação científica, você vai pegar esses valores, esses números decimais, e vai fazer a divisão. Então, se você dividir 7 por 2, isso dá 3,5 vezes 10. Ó, na divisão de potências de mesma base, ó, eu tenho aqui agora potências de mesma base. Quando eu tenho divisão, o que é que eu faço? Eu faço a subtração desses expoentes. Então, vai ficar 7 menos 3. Então, isso vai ficar 3,5 vezes 10. 7 menos 3 é 4. Então, 10 é a quarta. Então, ó, quando você tem uma divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, ok? Então, está feito aqui, essa divisão de 7,0 vezes 10 a sétima, dividido por 2,0 vezes 10 a terceira, dá 3,5 vezes 10 a quarta. Então, primeiro você faz a divisão desses números decimais, e depois você faz a divisão dessas potências de base 10, tá? E aí você mantém a base, porque elas são iguais, e subtrai os expoentes. Vamos lá, para o item E. Então, eu tenho 8,4 dividido por 4,2. Então, eu vou fazer essa divisão, tá? Então, 8,4 dividido por 4,2 dá 2, não é isso? Então, isso dá 2. 2,0, vou colocar um zero aqui. Eu gosto de colocar a vírgula e o zero quando eu tenho números inteiros. Então, dá 2,0. Então, vezes 10, ó. Vou dividir potências de mesma base. Ó, potência de mesma base que a base é 10. Então, quando eu estou fazendo divisão, eu faço a subtração dos expoentes. Então, ó, eu tenho menos 6, menos... Eu tenho que subtrair, ó, menos 3. Então, ó, esse sinal de menos é porque eu estou fazendo uma subtração de dois números, e esse sinal de menos aqui é do valor 3. Então, quanto dá isso? Então, vai dar 2,0 vezes 10 menos 6 menos 3. Na multiplicação de sinal, dois sinais iguais dá positivo. Então, vai ficar menos 6, vai ficar menos 6 mais 3.
Então, quanto vai ficar isso? Então, vai ficar 2,0 vezes 10. Ó, você deve 6 e tem 3 para pagar, você ainda vai ficar devendo 3. Então, vai ficar 10 a menos 3. Ok, espero que vocês tenham entendido aí como fazer multiplicação e divisão com notação científica.